Opa, tá, eu sei que não tá nada suave nem tranquilo. Não é de hoje que Bolsonaro tem tirado o sono de 60% da população brasileira e nos transformado em sujeitos de raiva e desespero. A esta altura do campeonato, só sobraram com o mito os fanáticos mais fiéis junto à seita, e qualquer um que discorde da doutrina está fora. Sim, porque Bolsonaro fez questão de transformar até os antigos aliados em grandes inimigos. Junto de comunistas, petralhas e esquerdalhas, como criar inimigos ajuda Bolsonaro e a sua seita a se manter viva? Qual o padrão que os ex-aliados são tratados? E agora que os ex-aliados irmãos Miranda apareceram e podem explodir a República Bolsonaro, como o líder e a seita irão se comportar? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então senta o dedo no like, porque você sabe que se depender só do algoritmo para alavancar esse tipo de canal, a gente está perdido, e porque ele garanta: entender esse tipo de relação é a chave para sair desse governo. Eu espero que você goste e bom vídeo. Certo, então vamos lá. Para compreender o mandato Bolsonaro em sua totalidade e daí olhar para os seus inimigos, precisamos dividir o governo numa mesa do poder que comanda a algazarra toda: filhos, militares, fanáticos e o centrão. E saber que toda vez que Jair puxa um lado, o outro é desequilibrado. E o seu desafio é se manter nessa corda bamba suicida. Ok? Em primeiro lugar, os filhos. Os Bolsonaro não são apenas uma família, mas uma empresa, e cada filho tem a sua função na manutenção dos negócios do mito. Flávio é o que mantém os negócios na base eleitoral mais forte, o Rio de Janeiro. É ele quem está na Lege, tem contato com milicianos e sujeiras típicas da política tradicional carioca. Carlos, vulgo Carluxo, é a voz do pai na rede social. Polêmicas no Twitter, criação de lives e articulação interna com influencers e blogueiros é com ele mesmo. Até Renan, o 04, tem função. Atualmente, está na frente das redes sociais para dialogar com os mais jovens, uma das bases fortes do bolsonarismo. É vergonhoso? Muito, mas ele faz a sua parte. Já Eduardo é o que está mais dentro do governo em si e articula entre a política institucional e o segundo pilar de poder desse governo: os ideólogos fanáticos. A segunda perna de poder é representada pelos guerrilheiros templários, os pau-mandado do olavismo de Carvalho. Os mais toscos, fanatizados e mais perigosos estão aqui. Toda hora são eles que promovem as crises morais e estão sempre ali para serem queimados como lenha quando é preciso fazer fumaça. É essa ala mais fanática que está sempre em constante conflito com a ala mais pragmática do governo e que é composta por ele, o famigerado e peculiar centrão, aquele que esteve presente em todos os governos desde sempre. No caso de Bolsonaro, este terceiro pilar é mais novo e foi substituído no meio da guerra e do desespero. Apesar de ter sido eleito dizendo que não faria toma lá da cá, assim que começou a ser pressionado, Bolsonaro brigou com seu tripé inicial, o PSL, seu antigo partido, e o substituiu por cargos alugados no centrão fisiológico. Já os militares e todas as forças armadas e de polícia, por sua vez, são aquelas que estão sempre por trás do governo Bolsonaro. Agem transversalmente, além de estarem em todas as áreas do governo, atuando ativamente. Mas eu já fiz muitos vídeos sobre os militares aqui nesse canal e o foco do vídeo de hoje não são eles. Bom dia! Isso ainda tá muito genérico pra você? Então vem comigo que eu te explico isso na prática. Logo em 2019, o presidente mal assumiu e já brigou pacas. Os primeiros meses de governo já deixavam claro o caráter paranoico que teríamos dali pra frente e as brigas internas que não parariam jamais. Joyce Hasselmann, Major Olímpio, o delegado Valdir, o deputado Alexandre Frota, mas a lista ainda vai muito além, com articuladores do governo como Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz, Luciano Bivar e Julian Lemos, e até figuras como o MBL, o Nando Moura e o Lobão. Seus grandes ex-aliados nas redes sociais se afastaram de Jair assim que puderam. E pode notar, todos eles passaram pelo mesmo processo depois. Foram escrutinados, destruídos, tratados como traidores e jogados na vala como Zé Ninguéms. Se os comunistas e a esquerda são sempre os inimigos de fora, os ex-aliados são os inimigos materiais e internos. São eles que têm informações quentes que podem desunir o grupo, dividir o poder. Por isso, há uma ideia central para o poder total de que é necessário aniquilar totalmente o inimigo. Porém, é claro, a noção de inimigo para um autoritário é bem alargada. Se lembrarmos de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, o livro escrito em 1518 e que é um clássico para entender o poder político, para controlar o poder absoluto, é preciso criar dependência do poder em torno de você mesmo e assim agradar aos súditos,
manter os amigos e proteger-se dos companheiros. E sim, entre seus inimigos podem estar os seus companheiros. Mesmo aqueles companheiros mais próximos que te ajudaram a chegar até ali, se não satisfazem os seus desejos, passam a jogar contra você. E esse é o prejuízo do individualismo exacerbado. Se todos ali dentro lutam pela valorização de um eu e não do coletivo, sempre haverá uma guerra interna pela disputa do poder. Bolsonaro não à toa nem partido mais tem. Com ele não há partilha, apenas concentração de poder. Não há aliados. Quem não é cúmplice é traidor. Até Major Olímpio, que foi grande ex-braço direito e que morreu de Covid após ir numa manifestação pedindo a abertura do comércio seguindo Bolsonaro, foi completamente ignorado e não recebeu nem condolências do presidente. Seus filhos e o vice fazem esse papel para que o líder continue imbrochável e sempre dobrando a aposta. Para um líder supremo, nunca há descer do salto. Morreu, morreu, fazer o quê? Ele nunca suja suas mãos. Já falei que sou imorrível, falei que sou imbrochável e também sou incomível. E esse local intocável do líder é que gera a coesão do grupo. Toda vez que Bolsonaro briga, seus antigos aliados podem tocar fogo na seita. Então, para mantê-la ativa e manter a unidade à sua base social, é preciso destruir toda a autoridade que cerca os seus inimigos. Logo, todos que desviam do seu caminho são traidores da causa. Menos um grupo: os ideólogos. Um dos inspiradores meus está aqui à minha direita, professor Olavo de Carvalho. Note que esses sempre acabam sendo protegidos e quase nunca são escrotizados. Aqueles que decidem ficar com o patrão até o fim recebem lealdade dignas de máfia. Sim, porque o poderoso precisa manter perto de si aqueles que sustentam a força moral de seu poder. Isso talvez explique porque Salles, Weintraub, Ernesto, Pazuello e Damares ganham estranha proteção do líder, aconteça o que acontecer. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Então você foi tão meu amigo quanto a Pepa. Tá certo? E vai me dar uma condecoração? Que é a condecoração do tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Hoje, os principais articuladores do Bolsonaro no Congresso são apenas os mais violentos. Major Vitor Hugo, Carla Zambelli, Fernando Bezerra, Marcos Rogério, além, é claro, dos Ricardo Barros, dos Bibo Nunes e todo o escambo que ele faz com Arthur Lira e o Centrão, que Bolsonaro alugou porque não queria cair. Enquanto ele vomita ideologia de moral para a seita, na prática ele comprou todo o Centrão. Mas é claro, lembrando mais uma vez de Maquiavel, abre aspas, alguém que constrói o seu estado com tal espécie de forças jamais está seguro. Forças assim não são ligadas ao príncipe, são ambiciosas, não têm disciplina, e o príncipe está apenas retardando a sua própria ruína. Em outras palavras, Centrão não se compra, se aluga, é temporário, e por isso Bolsonaro tem medo constante da queda. A história mostra que esse modelo vai fracassar a hora ou outra, por isso ele é paranoico. Sabe aquela máxima de manter os amigos sempre perto de você e os inimigos mais perto ainda? A ideia de Bolsonaro é ainda mais ferrenha. Um autoritário cria a sua própria oposição. Quer um exemplo histórico do que eu tô falando? Veja a nossa ditadura militar brasileira. Você provavelmente nem sabia disso, mas 6.500 membros das Forças Armadas brasileiras foram perseguidos, torturados, caçados e presos porque divergiam do grupo que tomou o poder e deu golpe no país. Autoritários não trabalham com sujeitos heterogêneos e buscam uniformidade suprema. Com o tempo, a ditadura militar brasileira organizou a sua oposição, escolheu quem seriam seus inimigos e limitou a política a 2 partidos. É uma oposição consentida, o que é uma piada por si só, né? E aqueles que estiverem fora dela são perseguidos. Tudo isso faz parte da estratégia de preservação de poder do grupo. Nós fazemos a contagem aberta dos votos e apresentar na prática para o povo brasileiro que não vai ter a fraude. Caso contrário, teremos problema nas eleições do ano que vem. Opa, tô aqui no meio do vídeo só para pedir para você engajar nesse episódio. Comenta, dá like, participe e se movimenta porque isso faz total diferença, demorou? Vamos voltar ao vídeo então.
Theodor Adorno, grande intelectual alemão e estudioso da comunicação e propaganda fascista pré- e pós-Segunda Guerra, lista 3 características psicológicas que líderes fascistas usam para domínio das massas. O discurso é sempre personalizado. O líder não fala a todo o povo de um país, apenas a seu povo, e grande parte do tempo ele está elogiando a si próprio ou a força que esse público tem. É comum a utilização de uma força dupla na estética do líder. Ele é ao mesmo tempo um homem comum, simples, que não sabe de muita coisa, e é um gigante que luta contra o sistema. Um líder que ao mesmo tempo tem superioridade de saber sobre tudo, mesmo sendo simples e não entendendo sobre nada. Segundo Adorno, os líderes desse tipo se aproximam dos seus ouvintes apresentando necessidades comuns, dificuldade financeira, medo de violência e afetos que todas as pessoas sentem, deixando o líder com uma imagem tão carente quanto a dos seus fiéis seguidores. Conservadores estão sendo perseguidos e na motociata Acelera para Cristo tivemos mais um caso notório. Eu, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Tarcísio, o Hélio Negão e o deputado Eduardo Bolsonaro fomos multados por esse governador por estarmos sem máscara. Nós abrimos uma vaquinha virtual para que vocês possam colaborar. Deus está no controle de tudo. Um forte abraço. Assim, ele constantemente dirá que está pregando uma batalha contra uma força imaginária e por isso é perseguido por todos. Logo, ele exige o sacrifício do seu povo para defendê-lo, criando assim uma espécie de revolução às avessas. Os guiados se sentem parte de um processo e acreditam piamente que estão lutando contra uma força imaginária e são abastecidos disso a todo momento. Discursos contra o establishment em 2018 foram muito importantes para distanciar Bolsonaro de seus 28 anos de política no sistema e gerar um líder messiânico de fora que quase morreu por nós numa facada e por isso merece que o povo se sacrifique por ele. Sendo que Bolsonaro sempre foi sistema e hoje ele é o líder do sistema. É uma paranoia de inimigos por toda parte a todo momento. O peso que a propaganda tem, colocando o sujeito contra tudo e todos que saiam do seu manual, é de um narcótico, um tóxico viciante que deixa os sujeitos presos em si mesmos. É viciante ouvir o líder falar dos seus desejos de destruição a todo momento e ser tratado como alguém superior que está sendo informado sobre os mistérios que o comunismo plantou no sistema. Você se sente tão especial que deixa seu afeto ser sequestrado pela onda. Estado de terror gera controle à base do medo. Essa imprevisibilidade de Jair é muito útil para ele. Nada é mais terrível do que não saber como se defender de um próximo ataque. Não é à toa que temos medo de fenômenos naturais. Isso é porque não sabemos quando eles podem acontecer. A imprevisibilidade de um líder aterroriza e pode ser instrumento para o controle. O líder que vive de discursos absurdos pautará a mídia. As pessoas passarão a falar de você 24 horas por dia. E mesmo os que te odeiam serão obrigados a ter você na ponta da língua, a pensar em você. Até a oposição fica dominada sempre em estado de alerta de que algo pode acontecer a qualquer momento. Tem domínio maior que esse? O poder, no entanto, como já dito no início do vídeo, é uma balança e tem seus contrários. Para cada ação de controle de poder, você produz um inverso, e que neste caso é a produção dessa paranoia de uma desconfiança que isola o líder autoritário numa fortaleza. Se de um lado ele fica protegido de ataques e com apoiadores cada vez mais fanáticos, por outro, paranoico e desconfiado, o rei só vai errar, tomará decisões erradas, ficará refém de abutres e fará de seus súditos escudos para o que vier de pior. Uma fortaleza parece muito segura, mas ao mesmo tempo você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. E quem diz isso é o Maquiavel. Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Sob o olhar de Maquiavel, um líder precisa ter virtude, capacidade de controlar crises. E Bolsonaro tem zero capacidade de virtude. Ele só governa com fortuna, acaso, sorte. E nisso ele manda muito. Ele é o melhor em ser péssimo, em conseguir vender algo positivo para os eleitores, que é péssimo para o resto de todo o planeta, inclusive para os seus eleitores. Agora, façamos um exercício mental aqui. Imaginemos que Bolsonaro deixasse de xingar os comunistas, a China, a Joyce Hasselman, o STF, o Felipe Neto, o comunismo, o Joe Biden e a máscara. O que restaria de Jair? Aquele cara tosco que não entende de economia, que não tem como controlar a corrupção do ministério, que sabe que é limitado e anunciou isso a 4 cantos.
Sem gritaria, ameaça e golpismo, Bolsonaro deixa de existir. Ele só existe na lacuna de afetos de ressentimento, de ódio e guerra. Por isso ele nunca vai mudar. E por isso que ele demoniza todo mundo que é ex-aliado. A ideia é impedir que haja contato dos guiados com o mundo exterior. Porque apenas o contato e o reconhecimento de um outro mundo já implicaria em transformação. Ninguém sai o mesmo depois de conhecer um novo mundo. E aqui pode estar uma saída para o nosso caos. Confrontar o diferente, mas trazendo outras ideias de vida e de mundo. Descendo do salto, dialogando com esses afetos de insegurança, sonhos e desejos sobre o futuro que o bolsonarismo colocou em crise. As pessoas estão buscando novos sentidos para se apegar. É preciso construir novos desejos. Um vácuo de disputa está em aberto. É preciso produzir uma política de encontros, pontos em comum estratégicos mesmo com os discordantes, pois nesse campo Bolsonaro não sabe jogar e perde feio. É deste modo que a gente vai isolar o mito, para que ele fique solitário, desolado e gritando para meia dúzia de malucos que não vão abrir mão desse cara e vão com ele até o... Somos muitos milhões a mais do que eles nesse momento. É preciso ser sagaz, saber jogar com a história. E Maquiavel é claro a demonstrar o fracasso dos reinos que se mantêm à base de mercenários, que é o que Jair enfrenta agora. Ao contrário de tudo que passou, o jogo inverteu. Não foi Jair que queimou um aliado, foi um aliado que se antecipou e deu um cheque em Jair. Mostrou todo um esquema de corrupção de vacinas. Por que um deputado bolsonarista faria isso? Porque seu irmão, servidor público concursado, inventaria uma mentira e correria risco de vida. E mais, mesmo se Bolsonaro mandar investigar tudo agora, por que só agora? Luiz Miranda, que sempre foi um aliado, mas trambiqueiro de primeira, parece que entendeu o jogo de xadrez do mito e se antecipou no checkmate. Não há mais dúvidas de crime e nada impediria a abertura de processo de impeachment. Nada entre aspas, né? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, é aliado de Bolsonaro. A fragilidade de Bolsonaro interessa a Lira porque o deixa comendo na sua mão, refém do centrão. E mesmo frágil, Bolsonaro se interessa pela lealdade de Lira. Estamos todos reféns desse jogo. Bolsonaro colocou a si próprio e toda a população brasileira refém da sua mamata política com o centrão. Agora, ninguém vira refém de uma hora para outra. Foi um processo desenhado por décadas, anistiando torturadores, não punindo o centrão lá atrás, não fazendo reforma política. Tudo isso volta num só governo. E para seguir em frente é preciso passar a história do Brasil a limpo antes que seja tarde. A hora de lutar está passando. Está cada vez mais difícil resistir. São outros tempos. O autoritarismo não vem mais explícito. Ele vem sutil e aos poucos, desse jeito. Um capitão que queria colocar bomba em quartéis já é presidente do Brasil, já tá loteando polícias, aparelhando o Estado e mesmo perdendo o apoio popular e reduzido a fanáticos. É um príncipe apodrecido que vai até o fim para mostrar o seu poder. Vamos ser sinceros, Bolsonaro não dá nenhum indício que vai passar a faixa se perder. Ele não vai entregar o poder, não vai ceder. Não há a mínima esperança que isso aconteça. E olha que estamos há mais de um ano das eleições. Então, minha pergunta é simples. O que fazer sabendo que estamos na iminência imprevisível de uma ruptura? O que fazer quando não há razões para crer que vai ter final feliz por este caminho que estamos tomando? Como sempre, eu não tenho respostas prontas. Eu tenho debates. E por isso eu quero debater com vocês nos comentários. Vamos conversar sobre essas teses? Comenta aqui embaixo e interaja com outros comentários. Vamos criar um debate saudável e eu prometo responder todo mundo que comentar. Te vejo essa semana na Roxinha e se puder, por favor, continue apoiando com Pix e Catarse e eu agradeço muito o empenho de todos no último vídeo. Vamos em frente e seguir lutando pela reconstrução da história. Fica suave, fica tranquilo, é nóis e falou.